Olá, eu sou Edinaldo, eu sou aluno do curso de bacharelado em teologia da Unicesumar, do polo aqui da cidade de Itapetinga, no estado da Bahia. E hoje eu estarei aqui para poder falar algo, né, da palavra de Deus. E o assunto abordado será o Templo de Jerusalém, né? Templo esse que Davi teve a vontade ali de fazer, o projeto de fazer esse templo, só que ele não pôde, ele não fez, porque Deus falou para Davi: ó, Davi, as suas mãos já derramou muito sangue, né? Ou seja, um descendente dele é que iria construir o templo mencionado, né? Que é o templo de Jerusalém. E sabemos que foi Salomão que construiu esse templo em 970 antes de Cristo. E esse templo ele foi destruído depois da construção pelos babilônicos, né? Foi destruído, mas assim, quando eu leio as escrituras sagradas, algo relacionado ao templo, o que me chama a atenção foi a forma como Deus levantou um profeta, o profeta por nome Ageu, para poder ele reanimar o povo ali após o cativeiro babilônico, né? Para poder reconstruir aquele templo ali, né? E ali ele vai falar com o povo e ele vai falando, ele vai incentivando ali o povo, ele fala: ó, subiu ao monte, trazei madeira, né? Para poder reconstruir, né? Deus falando através dele: ó, subiu ao monte, trazer madeira para edificar a minha casa. Ele fala assim: disso me agradarei. E com o discurso do profeta, o povo é reanimado para poder reconstruir o templo de Jerusalém, né? E ali Deus começa a usar o profeta para poder falar, né? Que enquanto eles moravam em casa apaineladas, né? O templo dele permanecia em ruína. E o que eles faziam ali não prosperava muito. Por exemplo, né? O dinheiro que eles ganhavam é como se ganhasse e colocasse num saquetel furado, né? Ou seja, colocava por cima, saía por baixo. Eles se aquietar, se proteger do frio, mas não eram protegidos, né? E do tipo, comiam, mas não conseguia saciar a sua fome, porque não estava atendendo às ordenanças do Senhor. Mas o povo é reanimado, né? E ali é que o povo começa a trabalhar e tudo, e Deus fala, né, que a glória da última casa seria maior do que a primeira. E a glória da última casa é quando Jesus Cristo ele vai, né, para dentro desse templo. E dentro desse templo ele operaria milagres ali, como ele sempre operou. Então, como eu falei, né, anteriormente, o templo foi reconstruído em 970 antes de Cristo, por Herodes. E era o símbolo, né, e o centro do poder religioso e político também ali do povo judeu, dos judeus. Esse templo chamado o Templo de Jerusalém. As tropas romanas do general Tito tomam a cidade de Jerusalém em 8 de setembro de 70. E o templo é incendiado e os habitantes são deportados como escravos também, né? O templo é incendiado e os habitantes também eles são deportados ali, também como escravos, né? O templo construído por Salomão em 970 e reconstruído por Herodes em 19 a.C., era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus.
Somente o muro ocidental de sustentação da esplanada do templo permaneceria em pé, né? Então, hoje, nos dias de hoje, ali na nação de Israel, né, em Jerusalém, desse templo que restou foi o quê? O muro das lamentações, né? E esse muro onde ele é muito visitado, né, por diversos povos que saem de suas nações para poder irem para lá. E ali também, né, faz ali seus pedidos de orações ali nesse muro das lamentações, né? Porque sabemos que ali na Terra Santa existem vários lugares onde Jesus passou, onde ele fez milagres ali, né? E as nações, esses povos, quando vão, sempre estão ali para poder visitar, passar por esses lugares. E aqui não é diferente com o Muro das Lamentações, foi o que sobrou, né, depois que ele foi destruído, né? E a gente vê que Jesus ali com seus discípulos, né, passando ali, aí os discípulos vão olhar e vai dizer, né, que grandes pedras, que grandes construções. E aí o mestre vai dizer, ó, vede tudo isso, essas grandes pedras, essas grandes construções, na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Seria chamado, né, mais tarde, Muro das Lamentações. Hoje a disputa de Jerusalém com seus lugares santos como capital pelos israelenses e palestinos é um dos nós górdios a serem desatados. A existência e a destruição do templo do rei Salomão é um dos argumentos esmigridos pelo governo de Israel para tê-la integralmente como sua capital. Mas Jerusalém é também sagrada para os palestinos, como de resto para a religião católica. Então, e quando a gente fala do templo de Jerusalém, como nós falamos aqui, é algo, né? Falamos alguns assuntos e sabemos que o templo, né? O templo é o lugar onde nós cultuamos, nós adoramos a Deus, onde nós entramos ali para poder orar e invocar o nome santo do Senhor. Então, foi o templo ali de Jerusalém, né? Que quando ele foi construído ali por Salomão, né? E Deus falou que naquele lugar ali a presença dele estaria todos os dias, né? Que as orações daquele lugar também seriam respondidas também. Mas, como eu falei anteriormente, né? Hoje só existe o Muro das Lamentações. De tudo que tinha, de toda aquela formosura, né? De todas aquelas pedras preciosas, né? Ele foi construído, né? As madeiras que foram usadas foram as melhores madeiras, né? Para poder ser construído ali. E assim ele é destruído quando ele é reconstruído novamente. E aí Deus vai usar o profeta para dizer também, né? Veja como era esta casa, né? Na sua primeira etapa, né? Quando ele foi construído, né? E naquele tempo ali era como se fosse nada aos olhos de cada um que estava ali para poder ver o templo de Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tá aí, né? Esse relato, algumas passagens aqui, né? Que eu falei e que seja assim de o que foi falado aqui, né? Que seja assim de edificação, que seja de reflexão, né? Para as nossas vidas. Como vale a pena trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na reconstrução de um templo, na construção de um templo, né?
Em cima disso, o nome do Senhor é glorificado e a igreja do Mestre, ela avança na face da terra. Porque o povo judeu, eles precisavam de um templo para poder ali, né, eles cultuarem a Deus, adorarem a Deus. E assim todos nós precisamos de um templo, que é a casa, o santuário, né, onde habita a presença do Espírito Santo de Deus. Então está aqui, esse foi o assunto, né, relacionado ao templo de Jerusalém, e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.